Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a sequência de um sucesso de 2022 que chegou como um filme do gênero terror e que agradou o público não apenas por isso, mas também pelas pautas que ele trazia, que eram extremamente pertinentes a problemas da sociedade atual. E agora ele conseguiu uma sequência para chamar de sua, que finalmente chegou aos cinemas. É claro que eu estou falando de Megan 2.0. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Megan 2.0 vem nos mostrar os desdobramentos e as consequências do que nós acompanhamos no primeiro filme. Após todo o problema que se deu pelo fato dela ter criado um androide para cuidar da sobrinha dela e ao mesmo tempo se isentar das responsabilidades maternas, Gemma agora se vê tendo que gerenciar essa crise. E ela consegue fazer isso com muita maestria, colocando-se como uma pessoa que errou no passado e que tirou desse erro uma valiosa lição que vem a partir do uso responsável da inteligência artificial. Agora ela se torna uma ativista disso, ela quer que tudo seja regulamentado, que tudo seja limitado e que haja ali de fato uma assistência maior em torno disso, uma atenção dada à inteligência artificial e ao uso dela para que o uso excessivo não acabe prejudicando ou causando problemas maiores do que Megan causou. Então, a partir daí, ela se torna uma palestrante, ela tem livros, ao passo em que ela também está tentando gerenciar ali a empresa dela, que tem problemas com financiamento e ela precisa de investidores. Eles estão desenvolvendo ali um exoesqueleto e eles precisam de alguém para financiar essa pesquisa e o desenvolvimento desse projeto para implementar ali nas questões trabalhistas, para que os funcionários, gente que trabalha com trabalho braçal, consiga realizar o trabalho sem muito esforço. Então, ela tem um novo plano de vida aqui, esqueceu completamente Megan e está tentando ali ainda descobrir como ser mãe daquela adolescente que agora vive com ela, que é Cady. Em meio a tudo isso, nós vemos surgir uma nova ameaça que é conhecida como Amélia. Ela é um androide que foi desenvolvido a partir dos projetos iniciais de Megan, só que ela é extremamente mais letal. Ela está sendo usada ali, ela foi criada pelos Estados Unidos para servir como um soldado de guerra quando eles precisarem de missões de resgate ou coisas do tipo. E nós temos o filme se iniciando justamente com isso, com esse androide sendo colocado em campo para resgatar um homem que está sendo mantido refém por soldados do Irã. Pasmem, que coincidência, não? Enfim, nós vemos que ela está lá para executar a missão, mas logo na primeira missão ela já sai completamente daquilo que é planejado. Ela mostra que veio e que ela tem propósitos próprios ali. Ela tem as próprias convicções e ela vai executar o que ela acha que tem que fazer. Doa quem doer, ela não está nem aí para superiores ou para quem desenvolveu. Ao contrário disso, ela está determinada a executar todo mundo que teve participação na criação dela. É a partir daí que nós vemos que a ameaça vai se conectar com o enredo central da história aqui. Porque, como ela foi desenvolvida a partir dos projetos de Megan, ela coloca ali na linha de execução dela Gemma, que foi quem desenvolveu Megan. Então, Gemma se vê diante dessa ameaça e ela também precisa proteger Cady. E diante disso, ela precisa achar uma forma de manter a sobrinha dela a salvo. E a única pessoa, ou quase pessoa, capaz de fazer isso é a própria Megan. De modo que ela se vê totalmente voltada a desenvolver uma nova Megan,
para proteger a sobrinha dela, porém com algumas limitações para evitar que os danos sejam tão letais e tão gritantes quanto foram da primeira vez. E a partir daí, nós vamos acompanhar o confronto central do filme, que se dá através de Megan tentando lidar com essa ameaça, enquanto ela também prova que ela teve uma evolução pessoal, enquanto ela esteve ali desativada, onde a consciência dela estava apenas no campo virtual ali, nos computadores. Então, nós vemos que é um filme que vai desenvolver ainda mais essa personagem título, vai trazer ela sob uma perspectiva que a gente não conhecia antes. Ela vai passar de vilã do primeiro filme para uma anti-heroína nesse segundo aqui, de um modo que a gente vai ver que soou bastante eficiente. Porque enquanto o primeiro filme tentava se vender como um terror, esse aqui de fato entende que ele é uma farofa, ele abraça a farofa, e ele faz isso de uma maneira que o filme consegue dar a volta e se tornar algo extremamente divertido. No lugar das tentativas de assustar o público, ele vai receber uma carga de sequências absurdas, e o filme sabe que são absurdas, mas que eles colocam lá porque eles têm certeza que vão divertir o público. Eles vão receber cenas bastante engraçadas, de tirar genuinamente gargalhadas de você o tempo todo. Vide a cena em que Megan começa a cantar do nada, e é excelente essa cena. Nós temos diálogos bastante afiados, principalmente vindos da personagem principal. Ela tem algumas colocações bastante pertinentes aqui dentro, seja para o tema central da narrativa, seja para traçar um comparativo entre o que ela já foi e o que ela é. O roteiro tem, de fato, esse cuidado de estabelecer diálogos bem afiados e bem construídos. O filme é realmente bem escrito, apesar de toda a bagunça, de toda a galhofa que ele faz para divertir o público. Nós vemos que existe de fato ali uma mensagem que ele quer passar, e essa mensagem não tem nada a ver com a agressividade ou com o confronto que o filme coloca no centro dele ali para vender a história, para engajar o público, para manter você atento ao que está sendo passado ali em tela. Nós temos algumas lições bastante sutis relacionadas, de fato, à inteligência artificial, que é um problema atualmente por conta do uso excessivo. Nós estamos vendo, não de uma forma tão esdrúxula e gritante como a gente tem no filme, mas de fato nós vemos que o ser humano está terceirizando a maioria das responsabilidades por conta da inteligência artificial, não quer arcar com os compromissos, recorre sempre a algum tipo de ferramenta, a algum tipo de manobra voltada à inteligência artificial. Então o filme fala sobre isso, fala sobre o abuso excessivo, sobre a necessidade de uma regulamentação ou apenas de uma dosagem maior desse uso dessa ferramenta. Então, ele tem esse discurso muito presente ali dentro dele, principalmente na dicotomia entre o lado do bem do filme e o lado do mal. E nós temos também questões voltadas ainda à maternidade, sobre como as pessoas têm uma ideia muito romantizada do que é ser mãe, de ser perfeita, de nunca errar, de estar ali sempre, de nunca se permitir falhar, porque tem alguém ali que precisa de você, que conta com você para tudo. E esse filme aqui, ele vem para nos falar justamente sobre isso, que às vezes você vai falhar, que às vezes você não vai conseguir a perfeição, que você não vai conseguir atender a todas as expectativas, mas pelo fato de você ter consciência disso, pelo fato de você estar sempre buscando uma melhora, você já se torna uma boa mãe a partir daí. E esse é um discurso bastante poderoso, que é bem inserido ali dentro do roteiro, bem explicado, ele vem em um momento chave da narrativa. Então, eles tiveram esse cuidado de colocar essa lição não de uma maneira jogada, mas de uma forma que tudo o que o filme mostra até ali se liga àquilo que está sendo dito, para que você consiga entender que o objetivo da história, desde o início, sempre foi falar sobre aquilo ali. Assim como o primeiro também falava de maternidade, esse daqui também fala, só que por uma vertente diferente, com um conflito diferente, mas com uma lição igualmente significativa. Mas como não é apenas de discursos e lições que um filme se mantém, nós temos de fato aqui o desequilíbrio da protagonista às vezes, aquela dubiedade que conquista o público, as falas irônicas, as piadinhas sarcásticas que ela faz, os confrontos dela também são muito bons. Temos outra dancinha nesse filme aqui, porque é de praxe, se tem Megan, tem que ter a dancinha dela. Então, são sequências que de fato agradam. Esse filme, ele leva o tamanho da franquia a outro nível, ele nos traz cenários maiores, ambições maiores,
confrontos maiores e sequências de luta ainda maiores, principalmente porque aqui nós temos não apenas um, mas 2 androides em combate. Inclusive, a atriz Ivana Sakno, que é quem interpreta a Amélia, está excelente nesse filme aqui. Ela consegue passar aquele ar de implacável, de letal, de cruel pelo semblante dela. Ela executa muito bem o papel dela nesse filme aqui. Eu gostei bastante de como ela desenvolve, de como tem todo esse arco em torno dela e as reviravoltas que a personagem traz também, que ela está inserida. Funciona tudo muito bem, eu gostei bastante. E eu não posso deixar de pontuar o quanto ela é semelhante a Elizabeth Olsen. Tanto que quando eu vi o primeiro trailer do filme, eu podia jurar que ela era Elizabeth, o que por si só já é um elogio, porque Elizabeth Olsen é linda e ela também é muito bonita. Nós temos ela fazendo o papel da vilã aqui, que sai a contento, que desenvolve muito bem a personagem e que está de acordo com o resto do elenco também. Afinal de contas, nós temos Alison Williams trazendo Gemma de volta, ela está confortável no papel, ela já está familiarizada com os confrontos da personagem, então ela faz isso muito bem. Ela tem sequências muito boas, ela deixa de lado um pouco aquele ar de personagem que está sempre ditando regras, está sempre querendo ser certa, e traz aqui uma personagem que está mais aberta às possibilidades, que está tentando fazer o bem para todo mundo, e ela reconhece quando ela precisa de fato deixar um pouco a razão de lado e agir mais pelo instinto e pela emoção, e isso faz com que a personagem enriqueça ainda mais. Violet McGraw também, que está aqui voltando ao papel de Cade, e ela tá bem melhor nesse filme aqui do que ela estava no primeiro, porque no primeiro ela era simplesmente uma criança atravessando o luto e que por muitas vezes era meio chata, e aqui nós temos uma personagem que amadureceu um pouco mais, que tem algumas colocações bem pertinentes também, que observa o que está acontecendo e que, embora tenha uma visão que é subestimada, ela está muito ciente do que está rolando ali. Ela tem os momentos dela em que ela fala e que ela realmente tem razão. Então, é uma personagem que também cresceu bastante, não apenas na idade, mas na personalidade e no desenvolvimento. E, é claro, Amy Donald, que volta aqui para interpretar Megan. E nós temos uma única condição que Megan impõe para que ela volte para o corpo dela, para que ela consiga executar a missão, que é o fato de ser mais alta. O que se deve, é claro, a necessidade de explicar o porquê a boneca vai ficar maior, já que a dublê de corpo dela também cresceu de 2022 para cá, obviamente. Então, ela tá excelente nesse filme aqui. Ela tem aquele mesmo controle corporal, afinal de contas, ela é dançarina, o que ajuda bastante na mobilidade da personagem. Nós temos também algumas sequências de animatrônicos aqui, e nós vemos que ela consegue fundir muito os movimentos que ela faz quando ela tá servindo ali como o corpo da boneca, para o que a gente vê também nas sequências dos animatrônicos. Então, ela faz o serviço dela brilhantemente nesse filme também. Eu gostei bastante do desempenho dela, eu gostei bastante de como a personagem Megan é trazida, é abordada e é desenvolvida nesse filme aqui. E eu fiquei bastante satisfeito com o resultado dessa sequência, porque existe de fato um cuidado em trazer algo de qualidade para o público, porque eles viram o sucesso que o primeiro Megan fez e eles não quiseram fazer disso apenas uma sequência caça-níquel, uma trama de qualidade duvidosa, um roteiro que não teria tanto refinamento. Não, eles quiseram trazer algo que divertisse o público assim como o primeiro divertiu. Eu devo dizer que eu acho que o primeiro filme ele tem seus defeitos, mas que estão na maioria das vezes relacionados ao fato dele querer ser uma coisa que ele não funcionaria para ser. Então, aqui, ele de fato se entende mais, ele compreende o que é que ele tem que fazer aqui, que tipo de filme ele é, e quando ele abraça isso, quando ele abraça essa atmosfera, esse aspecto de filme bagunça, de filme farofa, ele cresce ainda mais, e aí a qualidade dele se evidencia mais. Se é um filme que vai agradar todo mundo? Obviamente não. Tem coisas extremamente idiotas nele? Tem. Mas tem muita diversão também, então isso por si só faz tudo valer a pena. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Megan 2.0. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela ver, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não.
não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, que agradeço por ter visto esse vídeo até aqui, eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos, e até lá, tchau!